Na questão 1 do Enem 2019, a gente tem dois textos e ambos os textos falam sobre a nossa relação com a natureza. E eu acho importante lembrar disso, lembrar que existe um projeto no Ocidente, desde o Renascimento Cultural, que o homem ele voltou a se ocupar dessa ciência, né? A ciência que busca o controle sobre a natureza, que busca o domínio do homem sobre as forças naturais. E o autor, talvez mais relevante nesse sentido para a gente começar esse estudo, é o Francis Bacon, que é o autor do primeiro texto. Francis Bacon, na sua obra Novum Organum, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como Aristóteles iniciou esse estudo e como ele continua esse estudo do mundo natural. Então, tentar dominar a natureza, tentar entender o funcionamento dela e, através da ciência, dominá-la para o bem-estar da humanidade, tá? E aí vem um texto muito legal dele, que é um trechinho onde Francis Bacon diz: os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Então, os experimentos são mais importantes aí do que o curso natural, né? A gente percebe que essa é uma crítica dos empíricos, dos empiristas, do qual Francis Bacon faz parte, à filosofia aristotélica, né? A gente vê o Aristóteles fazendo algumas experimentações, só que deduzindo muita coisa da natureza. E os empiristas não. Os empiristas, embora tenham uma base aristotélica, materialista, eles tentam fazer testes laboratoriais, testes exaustivos. Então é importante, sim, os dados da experiência para o empirismo, mas esses dados têm que ser seguros, eles têm que ser testados exaustivamente, tá bom? Então, esse é um ponto importante. O texto 2, o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Olha esse ponto de partida aí, a crítica a esse processo do ser humano tomando conta da ciência, tomando conta da natureza pela ciência e acabando aí prejudicando a própria natureza. Então eu vejo, né, que esses dois textos, eles falam do mesmo assunto, a ação do homem sobre a natureza, né, o domínio do homem sobre a natureza. Mas, por outro lado, a gente vê opiniões divergentes. As duas opiniões, o texto 1 e o texto 2, completamente divergentes, tá? Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada por... Então, uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada por... Lembre que um deles afirma que é preciso fazer isso e o outro critica o domínio sobre a natureza. Então, vamos ver qual seria a melhor alternativa aqui que engloba as duas. A objetificação do espaço físico. Bom, se a gente está usando a ciência para dominar a natureza vira um objeto de pesquisa. Beleza, faz sentido. Só que esse objeto de pesquisa acabou não sendo repensado, não sendo respeitado, segundo o texto 2. Então, a A é uma boa opção para a gente. Vamos ver alguma outra melhor. B. Retomada do modelo criacionista. Não estamos falando de Deus, não estamos falando de criação, estamos falando simplesmente, né, da questão da ciência se curvando sobre a natureza. Então, não está falando aí de criação do cosmos, nem nada disso. C. Recuperação do legado ancestral. Na verdade, quando a gente pensa, né, que o Francis Bacon ele está questionando a obra aristotélica, está repensando esse legado ancestral, a gente não tem uma recuperação, né? A gente tem, inclusive, novidades aparecendo. A ideia de que o homem pode dominar agora, através do laboratório, a natureza. D. Infalibilidade do método científico. Bom, não é o tema também, mas se a gente for pensar, o método científico está sendo muito criticado, as consequências de uma ciência sem ética no texto 2. A ideia de que a ciência ela pode ser uma grande vantagem para a gente se a gente tiver limites éticos, se a gente não repensar os valores e qual o limite dessa ação do homem sobre a natureza, a gente pode ter danos ambientais. E nós fazemos parte do meio ambiente. Nós somos, né, pedaços do meio ambiente. Então, todo mal que a gente fizer para o meio ambiente, a gente faz para a gente também. Então, a gente olha tanto a natureza como objeto que a gente não percebe que a gente faz parte dela. Então, é uma discussão bem legal no âmbito hoje da ciência, a ideia de que é preciso, segundo, né, o Hans Jonas, que é um grande filósofo, é preciso pensar numa natureza respeitada para as próximas gerações, numa ciência que tenha limites éticos para garantir a sobrevivência das futuras gerações.
E aí, formação de cosmovisão holística, de uma visão total. Não, pelo contrário, né? Nós estamos cada vez mais desintegrados, fragmentados. Então, isso aqui eu acho que apela muito para a gente, né? Nós estamos totalmente fora desse todo e por isso nós temos tantos problemas nos dias de hoje, né? A gente está se vendo de uma forma fragmentada e não de uma forma total, não de uma forma holística, não de uma forma completa. Por isso, a melhor mesmo, por exclusão, seria a alternativa A. Objetificação do espaço físico, ela está sendo questionada no texto 2 e está sendo proposta no texto 1, o que faz a gente pensar que esse item A, quando caiu no Enem, muita gente ficou preocupado, muita gente falou assim para mim, procurou e falou, Gui, eu não entendi por que é a A, né? Onde está essa objetificação do espaço físico? Eu lembro de falar para os alunos, cuidado que o Enem ele é uma prova que gosta muito de colocar algumas dificuldades interpretativas, tá? Ambos estão vendo a natureza como objeto, mas somente o item 2 está criticando isso. Mas o que é em comum entre os textos, a relação que existe ali sendo abordada, só pode ser o item A mesmo no Enem, tá, gente? Essa questão do Enem é uma questão que muita gente teve dificuldade, mas foi uma questão mais interpretativa. A relação do homem com o meio pode ser desastrosa se a gente não cuidar dos valores éticos.